vocês também, desencarnados, muito obrigado. E a gente já pede já uma desculpa antecipada para o pessoal do YouTube, porque o som hoje vai ficar um pouquinho mais baixo, né? Porque o nosso equipamento melhor, quem opera não está presente e a gente não sabe operar aquilo. Então a gente vai com a nossa maquininha antiga aqui, né? A lente está aberta, né? Você está me vendo aí? Estou, com certeza. Daqui eu olho para o lente, não está assim. Então, a gente vai com o nosso equipamento antigo, mas o importante é buscar trazer a mensagem e a gente pede mais uma vez que a espiritualidade superior nos ilumine. Bom, nosso estudo de hoje, né? Não vai chamar palestra, porque palestra remete a orador, e eu sempre digo que eu não sou um orador, nem tão pouco expositor, eu só me considero um grande falador, tá? Então, é por aí. Mas fomos inquiridos, né? Logo depois da desencarnação do nosso irmão Divaldo, uma amiga querida, e por outras pessoas também, mas essa amiga ela foi mais explícita, e nos perguntou, e agora? Eu estou me sentindo meio órfão. O que vai acontecer com o espiritismo agora? O Chico já foi, o Divaldo já foi, o que vai acontecer? Eu falei para ela, olha, o espiritismo vai seguir. Mas isso me suscitou raciocinar e pensar, bom, essa pergunta não é só dela, nem só dos outros que me fizeram assim de uma outra maneira, mas que era a mesma pergunta. A pergunta deve ser de muita gente. É óbvio que para quem está aqui, quem já é espírita, né, a gente vai lembrar que o Cristo prometeu o Consolador. Ele disse que o Consolador ia ficar conosco. Se a gente entende espiritismo como Consolador, a gente sabe que não vai acabar. Ele é o Consolador e vai continuar. Mas muita gente pergunta, conversando, né? Fala de amigos, na escola, no trabalho, na família. As pessoas botam, às vezes, até de maneira irônica, né? E agora? Vocês perderam, né, o grande baluarte de vocês? Como é que vai ficar agora? Será que vai acabar? Não vai vigiar o espiritismo? Então a gente vai ver, o que eu procuro é isso, com esse estudo, dar um embasamento para que a gente possa dar uma resposta, né? Não aquela resposta à altura do outro, mas uma resposta inteligível, para que as outras pessoas entendam o nosso ponto de vista de uma maneira fácil. Tá? Então, a partir daí que a gente vai, a gente tem ali de volta, né, 5 de maio de 27 e até 13 de maio de 25, foram 98 anos, os Chicos, de 2 de abril de 1910 até 30 de junho de 2002, foram 92 anos, se não me engano, se não estou errando as contas. A gente viu que foram pessoas bem longevas, né? Trabalhadores da doutrina espírita, com muito afinco, com muita responsabilidade. Talvez por isso eles sejam bem longevos, né? Esperamos que a gente, com esse nosso humilde trabalho aqui, consiga mais uns aninhos aqui também, né? A gente está doido para chegar na vida espiritual, mas não precisa tanta pressa. Então vamos lá. Vamos começar falando um pouquinho sobre Divaldo, né? Porque já que a pergunta vem em cima deles, né? O que vai ser agora da doutrina, já que Chico não está mais aí, Divaldo não está mais aí, então vamos começar falando um pouquinho disso. Tá. Divaldo Pereira Franco nasceu em 5 de maio de 1927, desencarnou em 13 de maio de 2025. E aqui, ó, Divaldo Pereira Franco foi muito importante médium. É isso que a gente vai encontrar no leigo, encontra isso. Então eu procurei não aprofundar. É isso que a gente vai encontrar, se botar na internet. Então, é isso que a maioria das pessoas sabe, né? Foi um importante médium e filantropo espírita brasileiro. Todo mundo sabe que ele tem aquela cidade, né? Uma pequena cidade de caridade lá em Salvador, que tem hospital, escola, tem isso tudo ele. Nascido em Feira de Santana, na Bahia, ele dedicou a sua vida à divulgação da doutrina espírita e ao trabalho social, fundando a Mansão do Caminho, uma instituição que atende crianças, jovens em Salvador. Divaldo é reconhecido como um dos maiores divulgadores do espiritismo no Brasil e no mundo, tendo realizado milhares de palestras em diversos países. E por isso ele ficou tão conhecido, né? O Chico, né?
Chico Xavier dedicou mais de 70 anos à espiritualidade, utilizando a mediunidade para consolar milhares de famílias através de cartas psicografadas e obras literárias. E ninguém tem dúvida disso, né? É alguém aqui que nunca tenha lido nada de Chico Xavier? Não, nessa tela, meus irmãos lá fora, eles já leram alguma oportunidade, já viram filmes, né? Já viram novelas, né? Com alguma coisa falando sobre Chico. Chico realmente é essa figura ímpar. Então vamos lá. Uma dicasinha, né, que o Chico dá, logo, há muitos anos atrás, antes dele desencarnar, quando ele dá uma entrevista lá com o Marcelo Souto Maior, que foi, assim, seu biógrafo, muita gente escreveu sobre o Chico, mas o Marcelo Souto Maior tem até vídeo no YouTube dele contando como é que foi a experiência dele para poder fazer biografia. Eu acho muito interessante que vocês procurem lá. Bota lá a biografia de Chico Marcelo Souto Maior, vocês vão ver. Então, ele conversando com o Chico, né, ele fala assim, ó, numa das poucas conversas que tive com ele, isso é o Marcelo Souto Maior falando, depois de vencer as resistências iniciais, toquei num tema delicado, sua sucessão. Haveria um novo Chico Xavier? Chico encerrou o assunto. Morre um capim, nasce outro. E ele falava sério. Mas então por aí Chico já dava uma grande ideia. Né? Todos nós sabemos que ninguém vai ficar aqui praticamente, nossos avós já diziam isso. E o trabalho dele é de importância inigualável, mas é óbvio, né, que vai ter continuidade. E está tendo, a gente está vendo isso aí. É óbvio que a gente sente falta do Chico Deus. Quem daqui que não lembra, né, de ouvir o Chico falando, com aquela mansidão, aquela morosidade toda, né? A gente sentiu um pouquinho filho dele, né? Apesar de não ter casado, não ter filho, mas acho que todo mundo se sentiu um pouquinho filho dele, né? Da vontade de abraçar, porque era uma pessoa maravilhosa, né? Só de pensar nele a gente se arrepia, né? A gente vibra bem. Então vamos seguindo. A gente não quer ver nada. Tá. Então, daí vem essa pergunta, né? Será que o espiritismo vai acabar? Depois que desencarna o Chico, né? E depois que desencarna de volta. E aí a gente pensa em outra pergunta. Se vai acabar, é porque teve um começo. E para a gente pensar se vai acabar ou não, a gente tem que pensar nesse começo. E na trajetória até chegar nos dias de hoje. E é mais ou menos isso que a gente vai falar para argumentar a nossa tese de que não vai acabar. De cara, eu esqueci o turbante, turbante com o rio vermelho, né? O Seleno sabe tudo, o Seleno revela tudo. Então, todo mundo aqui já entende isso, né? Então vamos lá. Essa pergunta nos leva, né, a pensar sobre o começo e o porquê. Se vai ter um fim ou não. Né? Então, vamos falar um pouquinho desse começo. Vocês sabem quem é esse cidadão aí? Eu não fiz aquela pergunta inicial que todo mundo faz. Tem alguém que seja de primeira vez, tá? Não, né? Todo mundo já. Primeira vez? Mas já começa do outro espírito, né? Eu sou da casa de Léo Deli, de lá em Campo Grande. Tá ótimo, então. Beleza. Então, não tem ninguém que o espiritismo vai lá assustar. Né? Então, esse cidadão aí, quem é? Allan Kardec? Kardec? Não. Ele é Hipólite Léon Delisle Rivail. Allan Kardec foi o pseudônimo que ele adotou, né, para dar continuidade às obras espíritas. Tá? E vou falar um pouquinho sobre ele, depois vou deixar ele falar sobre ele. Hipólite Léon Delisle Rivail nasceu em Lyon, França, né, em 3 de outubro de 1804. Faz tempo, e desencarnou em Paris em 31 de março de 1869. Foi um educador, autor e tradutor francês.
sob o pseudônimo de Allan Kardec, notabilizou-se como codificador do espiritismo. Além disso tudo, ele foi magnetizador, ele foi matemático, ele tinha muitas formações acadêmicas. Formações acadêmicas. Obrigado. A gente do velho, que é a memória do velho, é muito boa. Vamos lá. Se a gente somar, faz um. Então, vamos ver aqui agora. Vamos deixar o senhor Tardequinho. Vamos deixar o senhor Tardequinho falar um pouco. Tomara que dê certo. A primeira vez que ouvi falar das mesas girantes, eu andava pelas ruas de Paris sem imaginar que algo curioso estaria no caminho. Foi quando encontrei um velho conhecido, o Senhor, Portier, o magnetizador. Ah, meu caro, sabe da última? Descobriram algo novo do magnetismo. Não são só pessoas que se magnetizam, as mesas também. Sim, elas giram, dançam e até caminham, como se tivessem vontade própria. É muito estranho de fato. Mas veja, o fluido magnético, essa energia invisível, talvez possa agir sobre objetos também. Não parece tão impossível assim. Naquela época, os jornais falavam de experimentos em cidades como Nantes e Marsella. Era difícil duvidar. Os relatos vinham de gente séria. Mas aí passou um tempo e encontrei o senhor Portier novamente. Olá, meu amigo. Meu amigo, agora é que vem a parte mais espantosa. As mesas não só giram, elas falam. Você faz perguntas e elas respondem. Ora, Portier, isso já é demais. Uma mesa. Responder? Só acredito se eu vi com meus próprios olhos. Quer que eu acredite que uma mesa tem cérebro? Nervos? E pode ser sonâmbula? Me desculpe, mas parece história para fazer tudo isso.
na minha opinião, pela sua característica de ser perseguidor. Ele não acreditava em qualquer coisa. Gente, logo de cara ele disse, espera aí, a mesa está levantando, está se mexendo. Aí ele pensou, porque ele trabalhava também com magnetismo, né? Ele estudava lá com médicos e tudo mais. Não sei se junto, mas na mesma época. Não, isso é possível. Quando o Fortier diz para ele que a mesa estava respondendo, aí ele, opa, peraí. A mesa não tem cérebro, a mesa não tem erro. Vamos estudar e vamos pesquisar. E foi por aí que ele chegou a essa conclusão e continuou. E ele mesmo diz, né? Há 50 anos atrás, quem dissesse que dava para mandar uma mensagem e ser respondida em 1 hora. Gente, isso é época dele, hoje é instantâneo. Meu filho está no Canadá e eu falo com ele ao vivo. Amanhã é dia, mais tarde, domingo, todo domingo eu falo com ele. A gente entra pelo WhatsApp, ligação e conversa. Então, a tecnologia vai evoluindo. E aí, não é que o Espiritismo vai evoluindo, é que os Espíritos vão mostrando para a gente, né, mais coisas que a gente ainda não viu. O filósofo já disse, há mais coisas entre o céu e a terra que pode supor a nossa mão filosofia. Né? Então, tem mais alguma coisa sobre o Kardec aqui? Bom, é no slide, mas não é exatamente sobre o Kardec. Entretanto, falar sobre a história do Espiritismo é rememorar a história da humanidade, já que sempre houve fenômenos espirituais. Contudo, definiu-se como um marco inicial do Espiritismo a data de 18 de abril de 1857, quando da publicação da primeira edição do Livro dos Espíritos. Ele mostra aí, então, que Caminho Vermelho sempre houve fenômenos. Né? Desde o momento da caverna lá, sempre. Aliás, né, São Manuel foi, não sei se foi você, o Luciano, que trouxe isso aqui foi, que mostrou que os cemitérios foram criados por quê? Porque antigamente, no tempo da caverna, né, as pessoas morriam, ficavam lá no fundo da caverna e as pessoas começaram a encarar, começaram a ver os mortos ali dentro. Para afastar ele ali, ele resolveu pegar o gesto e botar bem longe. Aí começou a história dos cemitérios. Né? Então, né, o Espiritismo existe em todos os tempos enquanto fenômeno. Aí a gente pensou nisso aqui. Vamos lá. Então, o Espiritismo, entendido como doutrina, que é o que a gente tem agora, o estudo, corpo doutrinário, comigo, né? Ele é um estudo científico, filosófico, moral, ou religioso, e teve seu início formal a partir de 18 de abril de 1857, como já foi dito. Mas, né, se a gente pode dizer também que, como manifestação da lei natural, né, e a crença dos povos no mundo todo, é uma verdade incontestável de todos os tempos. Isso aí é fato. Né? Não tem como fugir disso. Que leva a gente a pensar mais um pouquinho. Se existe de todos os tempos, não é criação do homem. Aí a gente começa a pensar. Se não é criação do homem, também não é o homem que tem poder de acabar com isso. Não é? Então, assim fica claro que Kardec não criou nada. E a prova disso é que antes de Kardec existiram outros precursores. Ou seja, né? Teve gente que trouxe a ideia, né, do Espiritismo para nós, só que não tornou o Espiritismo. Foi juntado com o Espiritismo só a partir de 1857. Tá? Mas essa ideia já é longa, ela é de antes do Cristo. Né? Lembre-se que a gente está falando aqui para a gente embasar a nossa ideia, né, da resposta de por que o Espiritismo não acaba. Tá? Então, a gente vai lá no Evangelho do Espiritismo, na introdução, né? E lá está o item 4, Sócrates, Platão, precursores da ideia cristã do Espiritismo. E aí, a gente foi tirando os pedacinhos e tem lá assim, ó, as grandes ideias jamais irrompem de súbito. As que assentam sobre a verdade sempre têm precursores que lhes preparam parcialmente os caminhos. Depois, em chegado o tempo,
envia Deus um homem com a missão de resumir, coordenar e completar os elementos esparsos, de reuni-los em corpo de doutrina, que foi o que aconteceu com a doutrina espírita. Né? Desde o tempo de Sócrates, de Platão, passa por Jesus. Né? Depois, aliás, desde o tempo de Moisés já começa a história, né? Que a gente já vai pegar aqui no Salmo de Platão, que já está mais explicadinho, né? Então vamos lá. Continuando. Tal que se deu com a ideia cristã, que foi apresentada muitos séculos antes de Jesus e dos essênios, tendo por principais precursores Sócrates e Platão. Né? Vê que eu acabei de falar aqui de Moisés, né? Foi que trouxe a ideia do Deus único. É que a gente vai ver que faz tudo paulatinamente. Não adianta. Já pensou se a espiritualidade superior manda logo a doutrina espírita para a gente naquela época? Ninguém ia ter lá, ninguém ia aceitar nada, ia fazer uma confusão danada. Então tudo foi passando assim, né? Sócrates, como o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos nenhum escrito deixou. Como o Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo. A gente vai ver uma outra coisa assim, a gente está falando das coincidências entre Sócrates e o Cristo, e daqui para frente tem um outro personagem aqui, uma outra personagem, que eu vou falar, que tem umas semelhanças engraçadas, interessantes, com o próprio Kardec. Então vamos lá, né? Ainda no Evangelho tem lá, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. 1. O homem é uma alma encarnada, antes de sua encarnação existir. 2. A alma se transvia e perturba quando se serve do corpo para considerar qualquer objeto, ao passo que, quando contempla a sua própria essência, dirige-se para o que é puro, eterno e imortal. Né? Ou seja, ele está explicando que a alma já existia antes de encarnar. E aí, nesse segundo pedaço aí, dizendo, quando a alma, ou seja, o ser encarnado, se transvia, pensando as coisas só mundanas e tal, né? Ele vai para um caminho errado. E quando ela contempla-se para a coisa lúcida, que a gente está buscando aqui, o entendimento das coisas maiores, então ela segue o caminho reto, né? Para o ser imortal, eterno. Vamos lá. Aquele, pois, que está de posse da verdadeira sabedoria, tem de isolar do corpo a alma, para ver com os olhos do Espírito, é o que ensina o Espiritismo no capítulo 2, número 5. Não são as almas dos bons, são, porém, as dos maus, que se veem forçadas a vagar por esses lugares, onde arrastam consigo a pena da primeira vida e tiveram de onde continuam, a vagar, até que os apetites inerentes à força material de que se revestiram as reconduzam a um corpo. Então, sem dúvida, retomam os mesmos costumes que durante a primeira vida constituíam objeto de suas predileções, ou seja, é a história da encarnação, né? Da reencarnação sucessiva, a reencarnação sucessiva. Ou seja, enquanto não se depura, vai indo. Não somente o princípio da reencarnação se acha aí claramente expresso, mas também o estado das almas que se mantém sob o jugo da matéria é descrito como mostra o Espiritismo. Né? Desde lá de Sócrates e Platão. O cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. No item 8, diz assim: se a alma é imaterial, tem de passar, após essa vida, a um mundo igualmente invisível e imaterial, do mesmo modo que o corpo, decompondo-se, volta à matéria. É o que ensina o Espiritismo. Né? Sócrates e Platão, como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização
materialização da alma. Insistem na diversidade e situação que resulta para elas da sua maior ou menor pureza. O que eles diziam por intuição, o Espiritismo prova com os inúmeros exemplos que nos põe sob as vistas no livro Céu e Inferno, na segunda parte. Alguém já leu o Céu e Inferno aqui? Leiam, por favor. É maravilhoso. São dois livros que ficam meio esquecidos, né? A Gênese e o Céu e o Inferno. Eu nunca tinha lido até a pandemia. Na pandemia a gente fez um grupo de internet, a gente aproveitou para ir lendo todo dia, a gente fazia o estudo e a gente fez o estudo sequencial, todas as aulas de Kardec. Né? E aí, pela primeira vez, eu vi o Céu e o Inferno, como a gente diz, de cabo a rabo. É um livro maravilhoso que mostra bem essa questão da condição de cada espírito. Houvessem Sócrates e Platão conhecidos ensinos que o Cristo difundiu 500 anos mais tarde, e os que agora o Espiritismo espalha, e não teriam falado de outro modo, ou seja, a mesma coisa. Aí a gente dá um salto enorme na história. Vocês sabem quem é esse camarada aí? Está escrito o nome, eu não posso tirar o nome dele ali. Isso aí é o Arthur Conan Doyle. Todo mundo conhece Arthur Conan Doyle como o criador de Sherlock Holmes. Não é? O maior e melhor detetive de todos os tempos. Só que Arthur Conan Doyle, né, ele não foi precursor de Kardec. Mas ele era um grande estudioso também das histórias, outras obras. Ele era médico, ele era escritor. E ele era espírita, tem muita gente que não sabe. Olha só. Ele foi um escritor e médico britânico, autor das histórias do imortal detetive Sherlock Holmes. E ele era espírita, e ele foi presidente de honra da Federação Espírita Internacional, foi presidente da Aliança Espiritualista de Londres e foi presidente do Colégio Britânico de Ciência Psíquica. Não era pouca coisa dentro do conhecimento espírita, conhecia muito. E ele foi estudar lá para trás. E ele fez um livro, que é isso aí, A História do Espiritualismo. Né? Traduzido no português, no título em inglês, a gente encontra ou como espiritualismo ou como espiritismo. Eu achei essa foto mais bonitinha, eu botei isso aí. Né? Mas tem os dois tipos. E ele fala sobre vários expoentes antigos do espiritismo. E eu pincei dois precursores do espiritismo. Um a gente vai ver agora, que é um cara que viveu, acho que 100 e poucos anos, não sei das contas, não, antes de Kardec, mas tem muita semelhança com Kardec. Porque a gente fica pensando também, outra pergunta, e se Kardec tivesse falhado, será que viria outro? Quando eu vi a história desse cidadão que a gente vai ver agora, ele falhou e depois veio Kardec. Porque ele falhou, segundo diz lá nas histórias dos livros lá e tal, eu acho que eu não botei aí, mas ele falou por conta de que ele ficou orgulhoso. Porque além dessas coisas todas que Kardec tem, né, desse conhecimento todo, né, ele era um médium maravilhoso. E isso fez a coisa, pelo que eu li, pelo que eu estudei, subir a cabeça dele. Esse cidadão foi essa figura aqui. Emanuel Swedenborg, nascido em Estocolmo, na Suécia, né? Em 29 de janeiro de 1688. Kardec de 1804, passamos contas aí, e ele desencarnou em Londres em 29 de março de 1772. Né? Então, bem antes do surgimento do Kardec. E aí, Conan Doyle coloca lá no livro dele, bota assim: para alguém compreender Swedenborg completamente, é preciso possuir um cérebro de Swedenborg. E isso não se encontra em cada século. Ou seja, o homem era uma celebridade. Né? Sabia tudo mais alguma coisa. Ele era engenheiro, autoridade em metalurgia, física, astronomia, autor de importantes trabalhos sobre as marés e sobre a determinação das latitudes. Era zoologista e
área de teologia como leite materno e viveu na austera atmosfera evangélica de um pastor luterano durante os mais impressionantes anos de sua vida. Ou seja, ele foi criado, né, no protestantismo. Né? E aí também tem uma semelhança com Kardec, né? Quando Kardec vai para Liverdun, também vai estudar lá no Pestalozzi, né? Se eu não me engano, também era de formação protestante, não era? Vocês que estudam mais? Católico. Ah, não, os pais de Kardec eram protestantes, né? Aí ele vai para Obrigado, André. Mas eu sei que ele também tem essa questão religiosa. Eu estou só fazendo um paralelo para a gente ver a situação. Bom, ele fez esse livro aí, O Mundo dos Espíritos. Muito antes de Kardec, ele já escreveu sobre os espíritos. Antes. E aqui ele fala, segundo o que lá foi ouvido e visto. Por quê? Porque ele era médium. Então ele estava em contato com os espíritos. E aí ele relata, né, o que ele vivenciou. Então está lá, o mundo dos espíritos, do céu e do inferno, parece até que está falando do livro de Kardec, se não me engano, não é, né? Abriu-se convincente para mim, e aí encontrei muitas pessoas de meu conhecimento e de todas as condições. Desde então, diariamente, o Senhor abria os olhos de meu espírito para ver perfeitamente, desperto, o que se passava no outro mundo e para conversar em plena consciência com anjos e espíritos. Vou parar por aí, não vou falar, né? Eu sei que a gente lá no estudo vê que ele acabou se perdendo um pouco e pedindo na época justamente por essa questão de orgulho. Além de toda a sabedoria, ele começou a ficar um pouco vaidoso, porque ele conversava diretamente com os espíritos. E aí eu fiz todo esse paralelo. Vocês acharam parecido com a história de Kardec? Ou sou eu, os dois? Eu achei bastante parecido. Mas Kardec não era médium. Kardec teve que se valer de médios para poder montar os seus estudos. Né? Então, a pergunta, e se Kardec falhasse? Viria outra? Talvez Friedeburg tenha vindo antes de Kardec para começar a desenvolver e talvez tenha falhado por causa do orgulho. E aí depois veio Kardec. Né? E assim nós vamos. Como disse o Chico lá no início, uma hora para vir, nasce o outro. Né? Outro médium muito famoso, precursor de Kardec, esse aqui que eu falo um pouquinho, eu confesso para vocês que eu esqueci, não, a palhinha em casa, então eu esqueci do que eu ia falar dele. Mas ele foi também um pastor, né, que também tinha muita condição mediúnica. Né? A gente vai ver aqui pela página, isso é um pouco que eu me lembro aqui. Eu fiz uma página e esqueci, porque senão ia dar muito slide e a gente ia acabar estourando o tempo. Mas basta a gente entender isso. Ele também veio bem antes de Kardec. Ele viveu de 1792 a 1834. Kardec já estava encarnado aí, mas ainda era jovenzinho e ainda não tinha tido contato, né, com os fenômenos dos espíritos nessa época. Né? Ainda não tinha encontrado o seu Fortier na rua. Né? Então, lá, Eduardo Living foi um ministro religioso escocês que liderou um movimento restauracionista defendendo o retorno de Cristo e uma nova manifestação do Espírito Santo, o que o levou a ser expulso da Igreja da Escócia. A história de Eduardo Living e sua experiência com as manifestações espirituais entre 1830 e 1833 são de grande interesse para o estudante de psiquismo. Esqueci do ponto. E aí, eu botei no lugar, mais a gente viu que mais uma semelhança que a gente vê aí, né? Que Cristo trabalhou dos 30 aos 33. Ele foi também de 1830 a 833, então de 3 anos. Achei só para ficar assim. Bom, então vamos lá. Aí, tudo bem. Precursor
penca que a gente encontrou no livro, né, de pessoas conhecidas, chamadas vultos do Espiritismo, né, entre o início do século XIX e meados do século XX. Todos eles aí. Esses que eu botei em avermelhado, marrom avermelhado, são os que eu cheguei a conhecer alguma coisa. Tem gente aí que eu realmente não sabia. Né? Então aí, vou ler só esse, né? Está lá, Adolfo Bezerra de Menezes, conhecido por todos nós, até hoje, graças a Deus, Anália Franco, Antônio Gonçalo Cobatuíra, né? Era muito falado, inclusive, pelo Divaldo, Augusto Melitão Pacheco, também, Caio Barchuto, Camilo Flammarion, Corina Novelino. Corina Novelino viveu até 1980 e pouco. Uma das que viveu mais tempo aí, próxima a nós. Eurípides de Passanufo, maravilhoso, a gente até passou o filme dele aqui, né? Foi você, Rosana, que fez uma palestra sobre ele? Alguém falou sobre ele aqui? Foi você, né? Colocou em ordem alfabética, né? Não, eu peguei na hora que estava no livro. Eu tenho que ser sincero, foi copia e bola. Eles estão fora de período, né? Sim, então, eu até pensei, mas é uma trabalheira de botar. Por quê? Isso aí eu peguei do índice. Eu dei uma olhada no livro, tenho que ser sincero, e cada um deles passa ali uma história. Né? Os principais fatos, quem quiser, a biografia e tal, tudo mais. Ia ficar um negócio que a gente ia sair daqui na semana que vem. Eu falei, não dá, eu vou pegar tudo. Eu peguei só para a gente ver, só para a gente ter ideia, né? Que todos esses, bom, foram períodos diferentes, mas todos esses foram entre, né, Kardec e a aparição de Chico de Volta. Alguns conviveram na época de Chico de Volta, Corina Novelino mesmo, né? Foi muito conhecida por ele, pelo Chico e tal. Ali tem algumas empresas que foram presidentes da federação. Sim. Me diz um aí, porque eu não conheço eles. Frederico Munir, Arthur Lins Vasconcelos. Lins Vasconcelos, eu esqueci de marcar o nome dele, Lins Vasconcelos eu conheci. Então, bom, então vamos lá. Então, só para a gente ver que passou esse tempo todo, o Espiritismo não acabou. Nos tempos de hoje, que conviveram com o Chico e que continuam até hoje, eu vou botar aqui uma página também que dava para a gente ficar uma semana falando sobre cada um. E eles estão na ativa. Estão todos eles falando ali no YouTube. Toda vez que a gente abre o YouTube, procura o Espírito, a gente vai ver coisa deles aqui. Não, antes. Perdão, eu esqueci a sequência. Por isso que é bom para linha, né? Eu esqueci a sequência. A gente vai ver uns cálculos aqui meio malucos que eu fiz. Não, vamos dar um devaneiozinho aqui, né? O Espiritismo surgiu em 1857 até 2025, são 168 anos. Chico Xavier nasceu em 1910 e desencarnou em 2002, são 92 anos. Divaldo Franco nasceu em 27, desencarnou em 2025, né? Não, 98 anos. Agora que vem o devaneio do hoje. De 1857 para 1910, foram 53 anos antes do Chico nascer. Fora os 17, porque o Chico só começou a atuar no Chico com 17 anos. Então ele bota 70 anos antes do Chico chegar. O Espiritismo acabou? Quase. Ele teve uma baixinha, né? Quase. Mas Vingou, principalmente na Europa, Estados Unidos, vingou a quase nada. sim, mas não acabou. Não, e só sobreviveu até hoje e voltou a crescer por causa do Brasil. Pois é, a árvore foi transplantada de lá para cá, se eu não me engano, está lá no Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né? Que o Humberto Campos explica que Jesus mandou transplantar a árvore para cá no Brasil. Se no Brasil minguar, a minha opinião, não vai transportar para outro lugar, vai, sei lá, para a Austrália, para o Japão, vai para outro lugar. Mas eu acho que não vai minguar. Diz o Chico que não vai igual. Pois é, eu acho que vai O Brasil é um país que vai fazer com que o mundo conheça de fato Jesus e o cristianismo. E eu acho que está acontecendo isso mesmo, né? Porque não foi só o Chico
Não foi só o Divaldo, que era conhecido mundialmente. O próprio Raul, né, que sofreu até o AVC, quando ele estava viajando para fazer um seminário lá fora. E outros tantos já foram. Né? Então a mesma coisa se deu aqui com o Divaldo, né, de 1857 a 1927. São 70 anos, fora também, alguns 17, 18, agora não me lembro bem, mas Divaldo também começou aí como adulto jovem. Então, quer dizer, daí quase uns 90 anos também, antes de Divaldo chegar. O espiritismo continuou a sua marcha. Dá uma diminuída e tal. Dá uma estrada cheia de pedra, você tem que jogar uma segundinha e ir devagar. Quando chegar na asfalto, você joga a quinta e vai embora de novo. É assim. Então tá aí, o slide que eu tinha falado anteriormente é esse. Olha lá, gente. Sem pensar muito. Eu puxei da internet, sem pensar muito, foi vindo na cabeça do botão. Se tivesse pesquisado, dava mais uns 2 slides com gente assim. Botei as figurinhas pequenininhas, se eu não me engano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso? 18. Todos eles, acho que tem algum aí que vocês não conhecem. Eu conheço todos, pessoalmente de conversar, só o Sérgio Tíssimo, que foi apresentado, e o Paulo César Frutuoso, que eu já estive conversando com ele pela internet, mas o Sérgio Tíssimo eu estive junto com ele, foi apresentado pela nossa irmã Sônia Dias, a tia Sônia, né? E os outros a gente vê por aí, né? Haroldo, Rossando, Mais Ibra, por aí vai. E até o Raul. Só falta o Leão, né? Não, não dá spoiler, menino. Não dá spoiler. Mas é o seguinte, esses aí são, vamos dizer assim, os mais conhecidos do tempo de Chico até agora. A maioria ali conheceu o Chico, né? Não, todos eles aí conheceram o Chico. Não, teve mais convivência. Então, alguns, por exemplo, a Nete Guimarães foi sentar no Paulo Chico, ela era criança quando a Ana Guimarães e o Geraldo Guimarães levaram ela lá. Né? E por aí vai. Né? Muitos deles tiveram convívio muito próximo do Chico. Né? Então, e como eu estava dizendo, o Raul, eu falei, bota, não bota, não mais bota, porque, gente, ele está fazendo de novo o trabalho. Aí, sabe, é maravilhoso. Desculpa, eu emocionei. Porque o esforço desse homem para continuar divulgando o espiritismo é da gente bater palma de pé o tempo todo. Então está aí. E agora, né? Agora vamos, se nós tivermos o tempo, agora a gente vai para aquilo, né, que a nossa irmã estava aqui dando spoiler. Vocês conhecem esse menino aí? 23 anos. Ele começou por volta dos 15. Foi. Tem 23 Tá? anos. Ó, Vitor Hugo, conhecido como Vitor Hugo Menino, né? No meio espírita, é um jovem orador e divulgador da doutrina espírita que se destaca por suas palestras e reflexões sobre o tema. Ele começou a se dedicar a essa divulgação desde os 15 anos. Agora, uns aqui já conhecem, esse é um pouquinho mais velho, mas também começou novinho. Esse é o Arthur Valadares. Arthur Valadares, natural de Patrocínio, Minas Gerais, residindo atualmente em São Paulo, onde se vincula à Associação Espírita Obreiros do Bem. Expositor espírita, é um dos fundadores e coordenadores do NEP, Paulo de Tarso, Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho Paulo de Tarso. Tem Bom, uma memória incrível. todos muitos. Como aqui Não, na mas você Turma vê Valadares, o Valadares. ele fala sobre a vivência do Cristo. Cara, Já vi algumas palestras dele e do outro também, que são impressionantes. Tem agora que eu vou mostrar aqui, ainda lembra. tem agora que eu vou mostrar aqui, e as pessoas começam, o jovem, né, aquela história, ainda essa semana aí estava no grupo, os jovens não têm confiança, é a maneira de ser, babá e tal, ficam com medo de botar. Eu vou mostrar para vocês essa criança aqui, ó. Agora, Marina. não. Essa criança É. Não, né? Sabe o que é ela? não é criança. Ela agora já é uma mulher feita. Ela começou bem novinha. Já mostrei um vídeo aqui dos Amigos da Luz, onde ela apareceu. Tá?
E ela é a Carol Oliveira. E ela tem um canal no YouTube chamado Meninas Espíritas, onde ela fala brincando e tal, na maior jocosidade mesmo com o público jovem. Mas tem bastante conhecimento, faz bastante entrevistas e tudo mais. Então mostra que o jovem também está arrebanhando outros jovens. Né? Está mostrando a doutrina espírita para outros jovens. E por último, peguei esse outro rapaz aqui, que dele a gente não tem muita informação, mas ele está fazendo uma parte que eu já vi algumas palestras dele na internet, que ele também sabe muito. João Pedro Bravo. Ele é novo também, começou bem novinho, tá? E está aí agora, é advogado, é empresário, mestrado em literatura e doutorado em linguística. Aí ele possui esse perfil lá no Instagram, né? Eu não entrei, não segui, mas eu vejo as palestras dele no YouTube. Ele costuma aparecer muito com... Meu Deus, me fugiu o nome. Aquele outro menino que... Geraldinho Neto, que vivia contigo, né? Convivia com e ele também é bastante amigo do Geraldo Neto. Ele aparece também dando entrevistas em vários canais do YouTube. Então, quer dizer, isso demonstra, eu trouxe esses quatro, eu não quis pesquisar mais, porque eu realmente não conheço mais, mas se for pesquisar vai achar, né? Inclusive o nosso irmão Luciano, ele hoje fez um estudo na internet, eu acho que ele botou, não, ele botou no nosso grupo, né? Ele botou no grupo do pessoal lá dentro, no outro grupo, para um canal que está fazendo só para jovens. Né? Que ele está pedindo, inclusive palestrantes que possam fazer vídeos curtos de 20 minutos e tal, para esse canal só para jovens, que está crescendo bastante na internet. Eu esqueci o nome do canal agora. Bom, então, depois disso tudo, a gente faz uma pergunta. Parece a pergunta. Ué, tem um comentário, né? Esse comentário é meu. Né? Após tantos esforços de inúmeros pesquisadores, estudiosos e médicos ao longo de tanto tempo para trazer à Terra uma doutrina reveladora das verdades espirituais que contribui de forma inigualável para o melhoramento da humanidade, né? Fomentando a paz e o amor. Perguntas. Por que Deus iria acabar com a doutrina espírita? Né? Não tem muito sentido. Aí nós pergunta 798, né? O livro dos Espíritos, está lá. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente, a resposta, que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Meu pai não mandou um consolador que vai ficar com vocês até o final dos tempos. Terá, meu pai não vai não, é Jesus que falou, eu não, fica me olhando dessa cara, não. Se bem que ele é pai do Deus, Deus é pai do Deus, então é pai de Jesus e pai do Deus. Bom, terá então que sustentar grandes lutas, por isso, quer dizer, que teve aquela parte, sustentar grandes lutas, né? Por isso que é tão atacado, né? Mas contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Porém, quando virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. E hoje a gente já vê algumas religiões aí, alguns irmãos nossos que metiam mais nas depois de 20 anos atrás, dando uma amenizada e até falando em espíritos. Né? Eles diziam que não existia. Então, para a nossa conclusão, né, com base nessa pergunta, essa frase que a gente diz muito, mas que ela não está escrita para nenhuma, mas ela
baseada nessa pergunta 798, né? O Espiritismo não é religião do futuro, não é? Não, mas ela não está no livro da codificação que eu quis dizer. Não, a codificação não. Tá? Então ela foi adotada por todos nós, né? Mas baseada nessa questão. Me perdoe. É bom a gente ter um universitário na sala por causa disso, né? Não, vamos lá. A frase: o Espiritismo não é religião do futuro, mas do futuro das religiões, que dizemos tão frequentemente, ilustra a visão espírita de que o Espiritismo não pretende substituir as religiões existentes, mas sim oferecer uma nova perspectiva que pode ser incorporada por elas. Sendo assim, pouco importaria se o nome Espiritismo deixasse de ser utilizado, desde que seus conceitos estejam incorporados ao modo de viver da humanidade. Isso é uma verdade. Eu botei isso aqui, eu vou pedir um dia, mas eu acho que é uma verdade. Porque se todo mundo começar a entender a questão da reencarnação, a sobrevivência da alma, né? A questão da reforma íntima, tudo que a gente estuda aqui, então pode dizer que a experiência católica, porque a experiência macumbeira, Uma hora os nossos irmãos de outras crenças vão ter que começar a estudar os fenômenos espíritos que acontecem nos tempos deles. Sim, já estão estudando alguns. Tá? Então é isso. Assim como Kardec começou a verificar a doutrina baseado para entender o que estava acontecendo com as mesas, os nossos irmãos vão ter que entender isso. Tá? Como diz o Luciano, é sempre a natureza da educação. E aí, agora, para finalizar, eu estou passando 2 minutos, mas vocês vão esperar 2 minutos, que é um cara importante que vai dar a resposta. Mas tem gente que passou meia hora. Pois é, Que é 2 minutos. vamos lá. Mas eu tenho uma pergunta que eu acho que é de utilidade serventia de todos nós. Nós somos a geração do maior médium de todos os tempos, que foi Chico Xavier, e do maior divulgador do espiritismo de todos os tempos, que ele fala. Chico partiu. E quando Paulo fala, em breve serei eu, o que vai ser o movimento espírita depois da sua partida? Você tem alguma noção? Responder não, filho, nunca tem hoje. Vai ser nosso. Mas os bons espíritos do bem-amado, que missionários do Evangelho, estão reencarnando-se, sempre se reencarnaram, e estão reencarnando-se em grande escala a partir dos anos 70. Eles já estão aí. E agora, neste terceiro livro, crianças especiais. Não é necessário ter uma cuidado psicológica para ver que as nossas crianças de hoje são diferentes. Elas apresentamos sempre usar de 2 rótulos, não se deve rotular a criança. Criança íntima e criança cristal. E ademais, a partir dos anos 50 para cá, reencarnaram-se grandes apóstolos da palavra. Nós vemos o nosso garoto, estamos diante de outros apóstolos da palavra. Então, percebo perfeitamente que ao encerrar este ciclo, como Chico Xavier encerrou o seu ciclo, o movimento resplandecerá, porque estaremos numa nova era. Então, eu pedindo a Deus que me permita ficar pouco tempo no mundo espiritual. As 2 primeiras semanas eu peço que me deixe dormir, porque eu fico muito pouco. E então, se eu consigo, em 2 semanas, posso reencarnar imediatamente. Mas desejo dizer aos queridos irmãos, às queridas irmãs, se nós amarmos e nos entregarmos ao civismo do Cristo, para que ele nos penetre como um punhal de luz, todos nós podemos tornar-nos servidores da última hora excelentes, porque estaremos cumpridos nos nossos desejos. E se de um momento para outro a divindade me chamar por sua oratória e terminar a tarefa, eu agradecerei a todos que desde já me encontram em uma vibração de ternura, em uma prece, para que possa concluir com a dignidade que o Evangelho nos tem. E muito obrigado ao nosso querido André por essa pergunta. A gente viu que o próprio Divaldo responde dizendo